Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando o Carnavalha Chegar. A temporada de estreia apresenta 3 contos brasileiros, com curadoria de Edilson Pereira, que é professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. Neste episódio, apresentamos o conto Sargento Garcia, de Caio Fernando Abreu. O conto está dividido em 3 partes e vamos agora escutar a segunda. Se você não escutou o episódio anterior, sugerimos voltar e escutar para não perder nada. Parado no portão de ferro, olhei direto para o sol, meu truque antigo. O em volta tão claro que atingia seu oposto e se tornava escuro, se enchendo de sombras e reflexos que se uniam aos poucos, se organizando em forma de objetos ou apenas dançavam, soltos no espaço à minha frente, sem formar coisa nenhuma. Eram esses que me interessavam, os que dançavam vadios no ar, sem fazer parte das nuvens, das árvores nem das casas. Eu não sabia para onde iam, depois que meu olho, novamente acostumado à luz, colocava cada coisa no seu lugar. Assim, casa, paredes, janelas e portas, árvores, tronco, galhos e folhas, nuvem, fiapos estirados ou embolados, vez em quando brancos, vez em quando coloridos. Cada coisa, inteira, na união de todas as suas infinitas partes. Mas e a sombra e os reflexos? Esses que não se integravam em forma alguma. Onde ficavam guardados? Para onde ia a parte das coisas que não cabia na própria coisa? Para o fundo do meu olho? Esperando o ofuscamento para vir outra vez à tona? Ou entre as próprias coisas, no espaço vazio entre o fim de uma parte e o começo de outra? Como um por trás do real, feito espírito de sombra ou luz, claro e escuro escondido no mais de dentro de um tronco ou no pequeno espaço entre um tijolo e outro ou no meio de 2 fiapos de nuvem. Onde? As cigarras chiavam no pátio. Respirei fundo, erguendo um pouco os ombros para engolir mais ar. Meu corpo inteiro nunca tinha me parecido tão novo. Comecei a descer o morro, o quartel ficando para trás. Bola de fogo suspenso, o sol sobre o rio. Sacudi um pé de jasmim do cabo. A chuva adocicada despencou na minha cabeça. Na primeira curva, o Chevrolet antigo parou do meu lado, como um grande morcego cinza. E aí? Vai pra cidade? Como se estivesse surpreso, espiei para dentro. Ele estava debruçado na janela. O sol invadindo o meio sorriso, fazendo brilhar o remendo dourado no canino esquerdo. E aí, quer carona? Eu vou tomar o bonde logo ali, na Azenho. Eu deixo tu lá, disse. E abriu a porta do carro. Entrei. O cigarro se moveu de um lado para outro da boca, enquanto a mão engatava a primeira. Um vento entrando pela janela fazia meu cabelo voar. Ele segurou o cigarro Continental sem filtro, eu já tinha visto, entre o polegar e o indicador amarelados. E aí, tu ficou com medo de mim naquela hora? Não era mais o leão, nem general espartano. A voz macia. Um homem comum sentado na direção de seu carro. Tirei do bolso a caixinha de chicletes. Abri devagar, sem oferecer. Mastiguei. A camada de açúcar se partiu, uma coisa gelada abriu o caminho até a minha garganta. Engoli o vento. Não sei. E quase acrescentei meu sargento. Sorri por dentro. Bem, no começo eu fiquei um pouco. Fiquei um pouco. Mas depois eu vi que o senhor estava do meu lado. Senhor não, cara. Garcia. A bagualada toda me chama de Garcia. Luiz Garcia de Souza. Sargento Garcia. Simulou uma continência. Tornou a cuspir, tirando primeiro o cigarro da boca.
Então quer dizer que tu achou que eu tava do teu lado, era? Eu quis dizer qualquer coisa, mas ele não deixou. O carro chegava ao fim do morro. Cara, é que logo eu vi que tu era diferente do resto. Olhou para mim. Sem frio, nem medo, me encolhi no banco. Tenho que lidar com gente grossa o dia todo, cara. Nem te conto. Aí quando chega um moço mais fino, assim que nem tu, a gente logo vê, logo se toca. Passou as mãos no bigode. Então quer dizer que tu vai ser filósofo, é? Mas me conta, qual é a tua filosofia de vida? O chiclete agora era uma pasta branca cheia de casquinhas quebradiças entre meus dentes. De vida não sei, né? Assim, outro dia eu andei lendo um cara aí, sabe? O nome dele é Leibniz. Aquele cara lá das mônadas. Conhece não, tu? Me ajeitei no banco. Das o quê? As mônadas. É um cara aí, dizia que tudo no universo são mônadas. Assim como janelas fechadas, como caixas. Mônadas, entende? Separadas uma das outras. Franziu a testa, interessado ou sem entender nada. Continuei. Elas são incomunicáveis, sabe? Dá pra entender assim? Umas coisas assim meio sem ter nada a ver umas com as outras. Mas tudo, tu tá falando de tudo no mundo. É, tudo. As casas, as pessoas, cada uma delas. Os animais, as plantas, tudo. Cada uma mônada fechada. Pisou no freio, estendi as mãos para a frente, pareceu não ver. Mas tu acredita mesmo nisso? Rapaz, eu acho que... eu acredito. Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços não, macho. Eu passo o dia naquele quartel com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem que tirar assim mesmo. Tirar assim que eu digo é botar no cabresto, no braço. Trazer ali, de rédea curta. Se não te tomam pelo cangote, a vida vira um inferno, doido. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas aí de universo não, sabe? Mas eu acho massa, acho massa. A voz amaciou, depois tornou a endurecer. Cara, a minha filosofia de vida é simples. Pisa nos outros antes que te pisem. Não tem essas coisas aí de Mônica, não. Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe quantos anos eu tenho? Examinou meu rosto. Eu não disse nada. Eu tenho 33. Do teu tamanho, andava por aí meio desorientado, matando contrabandista na fronteira. O quarto é que me pôs nos eixos. Senão eu tinha virado bandido. A vida me ensinou a ser assim um cara aberto. Admito tudo. Só não aguento comunista. Mas graças a Deus a revolução já deu um jeito nesse puteiro todo. Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço e no grito. Mas contigo é diferente. A voz macia outra vez. Mastiguei com mais força o chiclete. Mas como assim, diferente? Olhava direto pra mim. Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se instalado dentro do carro. Naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as mônadas, pensei, e mordi a ponta da língua. Assim, né, cara? Tu um moço fino, educado, bonito. Fez uma curva mais rápida, o pneu guinchou. Ei, fala aí pra mim. Tu tem mesmo, que ir embora agora? Agora, já não, mas se eu chegar em casa muito tarde, a minha mãe vai ficar com raiva. Mais de 2 quadras e chegamos ao ponto do bonde, em frente ao cinema Castelo, bem depressa. Tinha que dizer ou fazer alguma coisa, só não sabia o quê. Meu coração galopava esquisito, as mãos molhadas. Olhei para ele, continuava olhando para mim. As casas baixas da Azenha passavam amontoadas.
meio caídas umas sobre as outras. Uma parede rosa, uma janela azul, uma porta verde, um gato preto numa janela branca, uma mulher de lenço amarelo na cabeça, chamando alguém, a lomba do cemitério, uma menina pulando corda, os cipestres ficando para trás. Estendeu a mão, achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram da alavanca para pousar sobre a minha coxa. Ei, escuta aí, tu não tá não a fim de chegar ali comigo? Que lugar? Temi que a voz ficasse desafinada, mas saiu firme. Aranha lenta, a mão subiu mais, deslizou pela parte interna da coxa e apertou. Quente. Rapaz, um lugar ali, coisa fina. A gente pode ficar até mais à vontade, sabe como é, né? Ninguém incomoda. E aí, tá afim não? Tínhamos ultrapassado o ponto do bonde, bem no fundo, lá onde o riacho encontrava com o Guaíba. Só a parte superior do sol estava fora da água. Devia estar amanhecendo no Japão. Antípodas, mônadas. Nessa hora eu sempre pensava assim. Me vinha a sensação de que o mundo era enorme, cheio de coisas desconhecidas. Boas nem más. Coisas soltas, feito aqueles reflexos e sombras, metido no meio de outras coisas, como se nem existissem. Esperando só a hora de a gente ficar ofuscado para sair flutuando no meio do que se podia tocar. Assim, dentro do que se podia tocar, escondido, vivia também o que só era visível quando o olho ficava tão inundado de luz que enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia. Ei, me dá um cigarro? Pedi. Ele acendeu, tossi. Meu pai com o cinturão dobrado. Agora tu vai me fumar todo esse maço, desgraçado. Parece filho de bagaceira. A mão quente subiu mais, afastou a camisa. Um dedo entrou no meu umbigo, apertou, se juntou aos outros. Aranha peluda, tornou a baixar, caminhando entre as minhas pernas. Tu quer, é claro que quer. Eu tô vendo que tu não quer outra coisa, guri. Pegou na minha mão, conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram um pouco, duro, tenso, rijo, quase estourando a calça verde. Se moveu quando eu toquei e inchou mais. Cavidades porosas que se enchem de sangue quando excitadas. Meu primo gritou na minha cara. Maricão, mariquinha. O vento descabelava o verde da redenção. Os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, kkkk. E não, eu não sabia. Mas eu nunca fiz isso. Parecia contente. Rapaz, diga isso não. Nem quando era piá, nunca fez uma sacanagemzinha ali na beira da sanga. Nem com mulher. Nem com puta. Rapaz, eu não acredito, não. Um homem desse tamanho. Mas é verdade. Diminuiu a marcha. Pois eu te ensino. Quer não? Traguei fundo. Uma tontura me subiu na cabeça. De dentro das casas, das árvores e das nuvens, as sombras e os reflexos guardados espiavam esperando que eu olhasse outra vez direto para o sol. Mas ele já tinha caído no rio. Durante a noite, os pontos de luz dormiam quietos, escondidos, guardados no meio das coisas. Ninguém sabia, nem eu. Eu quero, disse. Oi, eu sou Tati Souza e estou na apresentação desse podcast. Na pesquisa e na leitura dos contos, Edilson Pereira. Na direção e na produção de som, Iron Cavalcante. Na trilha sonora, Tuan Fernandes. E nas mídias sociais, Hugo Freitas.